Boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui em mais uma palestra da SEI de 2021, que é a Semana de Eventos Integrados da UDESC. E nós temos a honra que, via o programa Interagir, que é a integração entre a ciência, a computação e a sociedade, de chamarmos, para uma conversa, um bate-papo com a nossa querida Ellen Dalquano, que tem um título, a palestra Alimentação em Tempos de Home Office. É uma palestra muito esperada, todos nós estamos realmente muito contentes com a vida da Ellen aqui, dentro da nossa semana. A descrição da palestra, então, muito rapidamente. Como a alimentação pode influenciar nos hábitos e trazer equilíbrio para a rotina em tempos de home office e excesso de focos em eletrônicos. Esta palestra está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, um pouquinho sobre a Ellen. A Ellen é graduada em nutrição pela Universidade Federal do Paraná. Ela é mestra em educação física, especialista em nutrição clínica funcional e também tem formação em nutrição e fertilidade. É mãe e estudante de antroposofia. É isso, né, Ellen? Ellen, seja muito bem-vinda. Nós estamos realmente muito felizes de você ter aceito o nosso convite e agradecemos de antemão o seu tempo, o seu espaço. A gente sabe que está muito difícil agora, em tempos de home office, a gente ter um tempinho, então a gente agradece de coração essa oportunidade da gente dialogar. Muito obrigada. O palco é seu. Ai, que delícia, gente. Eu que agradeço de estar aqui, é uma honra, né, ter recebido esse convite através da Isa, através desse grupo Interagir da UDESC, que eu pude conhecer um pouquinho agora, e estar aqui para compartilhar com vocês, né, sobre como se alimentar melhor, enfim, outras questões para a gente estar abrindo também, o pensar, a reflexão, né? Então, eu que fico feliz de estar aqui, tá? Agradeço muito o convite e vou compartilhar, então, a tela. Ah, e também não falei, mas estou bem feliz de ver amigas aqui que eu não via há muito tempo, né? A Ava, a Sinara também, outras pessoas que eu não conheço aqui, mas muito bacana o pessoal estar presente. Agradeço a todos também por estarem presentes nesse momento. Ah, então, quando a Isa me convidou para falar um pouquinho sobre esse tema, né, alimentação, a gente está vivendo um tempo atípico, né, que é novidade para todos nós. Então, eu trouxe algumas reflexões para a gente ampliar um pouco a visão sobre do que nos alimentamos, né, o porquê que a gente acaba escolhendo alguns alimentos e o que que isso traz para nós, né, que muitas vezes a gente entra num ciclo vicioso mesmo, que a gente não consegue sair, né? E estando em casa, muda a rotina, e esse é um dos fatores, né? E aí, trouxe aqui esta imagem para a gente refletir um pouquinho, né? Quem somos nós, seres humanos, né? Nós temos muita semelhança com a natureza, muita mesmo. Se a gente for analisar nosso pulmão, nós temos partes do nosso corpo que são muito similares aos vegetais. Mas se a gente for pensar numa planta, por exemplo, numa árvore ou numa folha de couve, a gente vai pensar que ela tem aqueles veiozinhos ali onde passam água e ar, né? Que são muito similares às nossas artérias e veias. Mas se a gente for pensar num brócolis, por exemplo, a gente tem muito similar com o nosso pulmão, a estrutura. Então, existe uma similaridade nossa, né, enquanto seres humanos, com a natureza. Nós somos feitos da natureza, né? E temos os ossos, que são os minerais, os dentes, né? Que são as partes que representariam ali os minerais. E temos os instintos também, que animais, né? Que nós temos essa formação ali anímica que vem dos animais. Então, isso é uma reflexão para a gente pensar, né? O quanto que a gente está realmente ligado à natureza, que é um pouco o instinto nosso natural, é da nossa natureza. Se a gente for pensar em outros tempos, ou até algumas comunidades que ainda existem, como os indígenas,
eles estão muito conectados com a terra, né? Eles acordam, não andam de chinelo, eles vão lá colocar o pé na terra. Eles acordam, não pegam o celular, né? Porque a gente acorda já com o celular ali despertador. A primeira coisa que muitos fazem é já olhar para o celular, né? Então a gente está muito conectado, a gente está sobrecarregado de contatos eletrônicos, não é mesmo? Ainda mais agora com a pandemia, né? Que a gente teve que se adaptar em casa. Então, o que era casa, que era um local de descanso, passou a ser um local de trabalho. E é um local que a gente fica muito tempo, né? Então, inclusive, eu vou fazer um convite para vocês agora, quem puder, né? Nesse momento mesmo ali, vou deixar 30 segundos para a gente olhar para o céu, né? Se você estiver próximo a alguma janela, tiver como abrir a janela, eu vou abrir aqui a minha janela também. Vou até, quem não tem janela, eu vou lá, colocar vocês lá fora, para a gente olhar o céu, né? Por que eu faço esse convite para vocês, para a gente olhar o céu? Porque é o que a gente deveria fazer todos os dias quando a gente acorda, é olhar o céu, né? E não o céu. Porque olhando o céu... Opa! Desculpa, acho que eu apertei um botãozinho aqui. Olhando o céu, a gente regula nossos hormônios. Deixa eu voltar aqui, que eu acho que... Só um pouquinho. Como é que faz para voltar? Opa! Só um pouquinho que eu vou tirar aqui da apresentação. E vou começar de novo. Só para chegar nesse slide aqui. Isso. Então, a gente acordar e olhar o céu já é uma grande conexão nossa com a natureza, né? Que a gente acaba deixando de olhar para o céu, para olhar para eletrônicos. Sair da cama, já acorda em cima da hora, já vai para o computador, é reunião, compromissos lá na frente de telas e eletrônicos, né? E a gente ter essas pequenas pausas, começando primeiramente olhando o céu, já vai te ajudar a ter um sono melhor, porque a tendência quando a gente fica muito em eletrônicos é ter esse controle cronológico, né? Cronobiológico do sono, né? Os ritmos naturais que nós temos na gente, da natureza, eles se perdem um pouco. Então, por exemplo, a gente perde a hora de dormir, porque a gente está em eletrônicos, acaba dormindo mais tarde. Então, olhar para o sol, olhar para o céu de manhã parece uma coisa tão pequena, mas façam esse exercício, porque ele vai ajudar vocês a dormirem melhor, terem um sono melhor, né? E esses ritmos, né, estão bem alterados com essa questão do trabalho em casa. Então, se a gente for parar para pensar, né, qual é o ritmo que você tem hoje da sua rotina? Qual é o ritmo, inclusive alimentar, que você coloca? Por que você come a hora que você come? O que institui esse ritmo alimentar? Né? Muitas pessoas acabam se alimentando na frente dos eletrônicos, inclusive, né? Não fazem aquela pausa, aquele respirar. E será que essa comida ela é bem digerida? Porque o que acontece? Quando o nosso cérebro está muito funcionante, nosso estômago para de funcionar. Então, é como se fosse uma coisa ou outra, né? Alguém já fez alguma reunião almoçando, por exemplo? Aquela comida não desce, né? Parece que fica ali, não digere muito bem, né? Ou você vai fazer uma reunião que tenha certas discussões e aquilo, o estômago não trabalha legal. Então, é importante você observar como está o seu ritmo alimentar, né? E o que institui esse ritmo na sua vida? Que horas você faz o café da manhã? Qual é o ambiente? O almoço também, né? Muitas pessoas, inclusive, pulam as refeições, né? Então, assim, é importante você ter um ritmo alimentar para a sua natureza saber que aquele momento vai entrar um alimento.
e ela não precisa se preocupar, né, em diminuir o metabolismo ou ficar guardando energia para aquilo, né? Então, esse ritmo é muito importante, começando por olhar o céu. E a natureza, a gente está muito afastado da natureza em termos de home office, não é mesmo? A gente está em casa, né? Veio a pandemia e aquela instituiu-se a quarentena de ficar em casa, né? O toque de recolher. E o que acontece com isso? A gente se afasta da natureza, que é onde a gente se repõe as energias, né? Nosso equilíbrio em contato com a natureza, né? Então, de alguma forma, a nutrição, ela é uma forma da gente estar em contato com a natureza. É uma conexão que a gente tem com o mundo através da alimentação, né? Nos servindo como a natureza dentro da gente. A gente vai pegar essa natureza que a gente poderia estar lá pisando numa grama, que também é muito importante, respirando os ares da floresta, né? Mas como a gente não tem como ir na floresta todos os dias, respirar o ar puro, a gente pode colocar a floresta dentro da gente através da nutrição. Então, aqui eu gosto muito dessa figura porque ela traz, né, o homem e as interações do homem com o mundo, né? Então, aqui os planetas, a família, a natureza, e a nutrição é um portal dessa conexão entre homem e mundo, através do que a gente come, que a gente coloca para dentro da gente. Outra forma da gente também trocar, né, essa interação com o mundo é através da respiração. Então, nós respiramos, nós jogamos o gás carbônico para fora e respiramos oxigênio. Se for o oxigênio da floresta, melhor ainda, né? Mas como a gente não tem como estar lá, a gente troca o oxigênio que tem mesmo, é o que tem no ambiente. Mas a Ellen, gente pode fazer. Oi! acho que a apresentação parou aqui para gente, onde está o slide O Céu. Depois disso, a Ah, gente não é? viu outros. Aham. De repente, Deixa descompartilha eu e ver. compartilha novamente. Beleza, agora Parou sim. aqui, né? Parou aqui. Uhum. Ah, e depois veio essa figura aqui da árvore. Foi para vocês a Que figura da árvore? Agora não. só Agora neste sim. momento. Ah, então tá ótimo. Então aqui eu falei do contato, né, com a natureza, e esta figura aqui que eu gostaria de compartilhar, que eu estava descrevendo ela, onde a nutrição pode ser a ponte entre nós e o mundo, tá? Eu acho que eu vou falar um pouquinho mais para ela ficar bem explicadinha, né? Quando a gente vê uma figura, a gente consegue entender melhor. Então, aqui nós temos o homem e o mundo, e a nossa interação entre nós e o resto do mundo, como os planetas, quando a gente olha para o céu, a gente, né, vê as estrelas, por exemplo, com a natureza, com os animais, com a família. A gente tem várias formas de interagir e de nos construirmos a partir disso. E uma das formas é a respiração, né, onde há essa troca do fora, que é o oxigênio que vai entrar dentro da gente, e a gente libera o gás carbônico. Então, é uma forma da gente trocar essas informações com o mundo através da respiração. E através da nutrição também é um caminho, onde a gente vai colocar a natureza dentro da gente, né? Se a gente observar uma planta, ela está ali crescendo através da terra, ela tem interação com a terra, ela faz a fotossíntese através da luz e do oxigênio, e constrói uma vitalidade, uma substância. Quando a gente consome, a gente recebe toda essa natureza que está dentro de uma planta, por exemplo. Então, a nutrição é uma forma da gente se conectar com o mundo, com a natureza. E se a gente for pensar neste sentido, a gente, né, também convido vocês a refletir um pouquinho, né, esquecer um pouquinho calorias, que nós vivemos um mundo da modernidade. Inclusive, na vida acadêmica, na universidade, a gente é convidado a pensar muito, né? E a ler muitos artigos, tudo tem que ser comprovado cientificamente. É a era moderna que nós estamos vivendo. A era do microscópio, a era da comprovação científica, tudo tem que ser ali materializado.
Então, a gente está vivendo numa era muito materialista nesse sentido, né? Tudo a gente tem que comprovar, né? Mas eu estou comendo quantas calorias, eu quero saber. Desses quantos carboidratos que tem, né? Então, eu vou fazer um convite para a gente inverter um pouco esse conceito, sair um pouco das calorias, da comprovação científica, do artigo científico, e a pensar um pouquinho na energia vital, na vitalidade dos alimentos que a gente escolhe para interagir com a gente, né? Fazer essa interação do mundo para nossa natureza, dentro de nós. Então, que essa vitalidade, infelizmente, a gente não tem algo como quantificar, não tem artigos científicos, mas a gente sente quando a gente consome um alimento vital. A gente sente essa vitalidade dentro da gente, maior disposição, que as coisas vão funcionando melhor, né? Então, essa vitalidade a gente não mensura. A gente não tem como construir uma máquina como construíram para calcular as calorias dos alimentos. E eu tenho livros e livros aqui da minha faculdade, onde a gente estuda isso, né? Quantas calorias tem uma maçã, por exemplo. Mas vamos esquecer um pouquinho essa questão calórica e vamos pensar um pouquinho na vitalidade, né? Uma reflexão que eu trago para vocês, para a gente pensar que alimentos que eu estou trazendo para dentro de mim para me trazer essa vitalidade, para transformar esse alimento em mim, né? Então, quando a gente come um alimento, tá? Um alimento com vida, um alimento natural, que veio da natureza, que foi pouco processado, o nosso estômago ele tem o papel de ativar essa energia, essa vitalidade dele. Ele vai dinamizar, que a gente chama, né? Vai dinamizar essa energia, vai pegar as energias que esse alimento tem e transformar ele em energia vital para a nossa natureza. Vai nos trazer vitalidade, né? Vai nos nutrir com esta vitalidade, esta força da natureza, que é algo além de calorias, né? Pensando nessa força da natureza, a gente pode ir bem além, né? Qual a força da natureza de um feijão, de um arroz? Se a gente pensar, a gente for lá no bairro Vila Nova, né, ver aquela plantação de arroz, como que ela é? Ela é cheia de água, não é? E aí a sementinha do arroz, ela precisa se verticalizar, então ela tem uma energia. Ou mesmo se a gente pegar qualquer sementinha, pegar uma sementinha de uma tangerina, ou mesmo do feijão e plantar no algodãozinho, vocês já fizeram isso, essa experiência da escola, de colocar o feijão num pouquinho de água, no algodão, e deixar ali a sementinha crescendo, né? A gente vai ver que existe uma vida ali, uma força vital, né? Essa força vital a gente encontra só nos alimentos naturais, que estão vivos. E é essa força vital que vai trazer vida para a gente. Então, como a gente está muito em contato com os eletrônicos, é fato já que os eletrônicos retiram a vitalidade, nossa vitalidade, né? Essa luz, essa vibração dos eletrônicos, eles roubam nossa vitalidade. Eu vejo muitas pessoas, assim, que eu atendo em consultório, cansadas, né? Sem vitalidade. E aí, sabe o que acontece, que eu percebo, né? Vocês também devem ter essa percepção, que essa falta de vitalidade nos faz comer coisas mais processadas. Aí você quer tomar mais café, parece que para acordar mais, comer mais alimentos saborosos, ricos em açúcares, gorduras, né? Parece que isso vai trazer uma vitalidade, mas não vai, né? A gente entra nesse ciclo, aí não dorme direito, acorda no outro dia mais cansado, porque a gente não repõe, né? Essa energia mental gasta. E não é só fazer exercício que gasta energia, não é só o músculo, né? Nosso trabalho mental também gasta muita energia. E de frente para as telas, isso é muito potencializado, né? Esse gasto de energia da vitalidade. Então, se a gente for pensar, né, que alimentos que eu trago para dentro de mim, cada refeição é uma oportunidade da gente se vitalizar. Cada garfada é uma escolha, né? Uma decisão da gente se vitalizar. Então, dar preferência mais para alimentos
naturais, né? Ricos em vida. Eu até falo dos alimentos orgânicos, quem me conhece já sabe, né? Que eu incentivo muito. Por quê? Porque são alimentos desde lá do solo, que é muito rico em vida, e sem veneno, né? Os alimentos comuns, pelo menos a maioria, aqueles que a gente mais consome, se a gente puder escolher um alimento sem veneno, né? Porque é algo também anti-vida, os alimentos com agrotóxicos. E, infelizmente, no Brasil, o uso de agrotóxicos é além do permitido. Não existe um controle muito fiel. Então, os alimentos que mais têm agrotóxicos são morangos, pimentão, abacaxi, mamão, né? Tomate, esses alimentos, batata, eles vão ser muito ricos em agrotóxicos. Então, quanto de veneno a gente consome ao longo da vida, né, gente? Se a gente for parar a pensar. E hoje em Joinville a gente tem mais de 10 lugares, tem formas de, depois eu posso passar para vocês aonde comprar alimentos orgânicos, até no mercado a gente encontra. Eles são um pouquinho mais caros, né? Então, por isso, escolha aquele que realmente você mais consome. E aí você vai estar investindo na sua vida, né? Eu falo, gasta um pouquinho mais ali com orgânico, mas você deixa de gastar gasta um pouquinho menos no final de semana, né? Com outras coisas. A gente prioriza a nossa vida, né? Escolhendo esses alimentos, né? E quando a gente está bem equilibrado, né? O todo, a gente mantém uma alimentação saudável no dia a dia. Quando a gente consome uma pizza, um hambúrguer, um alimento processado, aquele alimento que não é, né, como tão natural, o nosso corpo ele não aproveita aquilo. Sabe aquela história de você é o que você come? Nesse ponto ele não é verdade, porque o seu corpo ele não vai entender que aquilo não é um alimento. Então ele não vai processar, não vai dinamizar isso em vida para você. Ele vai descartar esse alimento, tá? Então, sabe a questão da regra do 80-20, né? 80% saudável, com alimentos naturais, 20% com alimentos ali que você gostar, que não são tão saudáveis, e a gente vai mantendo um equilíbrio também, porque não tem como a gente viver numa bolha, né? E aí, o nosso corpo, ele é muito inteligente, né? Nossa natureza, ele não vai aproveitar esse alimento e transformar ele em células boas para nós, porque ele entende que esse hambúrguer não é alimento, tá? Mas ele só vai fazer isso se ele tiver conhecido o que é saudável, o que é natural. E aí eu trago aqui para vocês, né, nesses tempos de home office, como a gente está muito no pensar, né? E aí, se a gente for parar para pensar, por exemplo, eu fiz a graduação e depois eu fiz um mestrado que me exigiu muito pensar. A universidade nos traz muito o pensar, né? E os outros sistemas do ser humano, que são o sentir, o querer, ficam um pouco afastados, né? Porque a gente é muito exigido essa questão do pensar, né? A gente exige muito, se você conversar com alunos ou até mesmo os professores, há uma sobrecarga dessa exigência do pensar. E não é à toa que a gente vê muitas pessoas que adoecem durante um mestrado, um doutorado, uma graduação, né? Porque há esse desequilíbrio realmente. O ser humano, se a gente for dividir ele em 3 partes, né? Trimembrar esse sistema, a gente vai ter aqui a cabeça, que é o sistema neurosensorial do pensar, né? O sentir, que é o sistema rítmico, onde a gente vê o coração, o pulmão. Por que é chamado de sistema rítmico? Porque é um sistema que tem um ritmo de contração e expansão, contração e expansão. Então, o coração trabalha assim, né? Contraindo e expandindo. O pulmão também, ele contrai e expande, né? E esse sistema rítmico, é que vai fazer a ponte entre o pensar e o querer. O querer são nosso intestino, nossos membros inferiores, o sistema metabólico. É onde o nosso pensar se materializa em agir, né? Por exemplo, eu vou fazer uma lasanha hoje do almoço, por exemplo, uma lasanha de carne moída. Então, eu vou pensar em fazer, vou pensar na receita. Aí,
esse pensar vai me levar ao agir, que é ir lá comprar os ingredientes, cozinhar, né? Então, as coisas geralmente funcionam assim, nesse equilíbrio. O pensar vai levar ao agir. Só que a gente está vivendo em tempos de home office, que a gente fica muito pensando e pouco agindo, pouco se movimentando, tá? Desde exercícios, enfim, outras atividades, né, que a gente poderia fazer. Além do sistema rítmico também trazer essa contração e expansão, ela também traz os sentimentos, né? Por isso que o nosso coração é representado como o órgão do sentir, né? E é muito responsável por essa troca do mundo interior com o mundo exterior. E muitas vezes, nesse tempo que a gente vive hoje de home office, ele fica um pouco afastado pelo excesso do pensar. E eu vou mostrar para vocês alguns alimentos que trazem esse equilíbrio do excesso do pensar. Então, por exemplo, né? Se a gente for pensar no excesso de neurosensorial, de artigos, de compromissos, excesso de telas, né? A gente vai se contraindo muito no pensar. E o que vai expandir esse equilíbrio para a gente tentar equilibrar o pensar, né? São o consumo de frutas e flores. E, além delas, as raízes também, né? Então, consumir mais frutas, flores como brócolis, couve-flor, né? Porque as frutas, elas estão, na maioria das vezes, sendo o topo da árvore, né? Se a gente for pensar num pé de laranja, num pé de maçã, essa maçã está lá, ela está recebendo nutrientes da árvore, mas ela também está recebendo o sol, né? Então, olha quanta energia é envolvida ali. Então, o consumo maior, né, nesse momento de pensar excessivo de frutas, de flores, né? E não precisa ser só flores comestíveis, mas ter as flores que a gente conhece como couve-flor, brócolis. Tem uma florzinha que a gente vê muito em Joinville, que é a... Eu vou lembrar o nomezinho dela, que é uma trepadeira roxa, que tem em muitos lugares. Vou lembrar o nomezinho dela. Ela é comestível também, ela tem sabor de shimeji, e a gente pode colocar ela na salada, né? E as raízes também, elas vão trazer esse equilíbrio. As raízes a gente considera batata doce, nabo, beterraba, cenoura, batata doce, batata salsa, né? Só a batata inglesa que não é considerada raiz. Ela é mais caule, daí ela não vai ter tanto esse papel no equilibrar do pensar. Então, olha que interessante. Tá indo, Isa, os slides? Ah, tá bom. Então, olha que interessante se a gente fizer um paralelo entre nosso corpo humano, né, dentro dessa lógica que eu mostrei para vocês, o sistema neurosensorial, sistema rítmico e sistema metabólico, que é o motor, e a gente inverter uma planta, colocar a raiz de ponta cabeça, né? Esse é o que vai nos equilibrar, o consumo dessa parte da planta em relação ao sistema que está sobrecarregado, tá? Então, por exemplo, né, como eu falei para vocês, se eu estou com muito sistema neurosensorial sobrecarregado, pensando demais, eu preciso equilibrar isso comendo as raízes, né? Se eu estou com o sistema rítmico muito sobrecarregado, eu vou dar mais preferência para a flor e para os frutos. E o sistema metabólico mais o caule. Eu não falei aqui também das sementes, né? Das sementes e dos cereais, como trigo, aveia, cevada, centeio, painço, são as sementes. As sementes em si, elas vão trazer um equilíbrio para todo o sistema humano, desde neurosensorial, rítmico e metabólico, porque elas têm uma força vital muito grande, né? Como eu dei o exemplo ali do feijão, se a gente plantar um grãozinho de feijão num copinho com água e colocar um algodãozinho ali, esse feijão ele vai ter uma força que vai crescer. Então, essa força da semente é que vai nos fazer bem de maneira geral. Tá? Então, comer mais esses alimentos, né? Não precisa comer o trigo todo dia, por exemplo, mas 1, 2 vezes por semana, o trigo integral, ele vai trazer um equilíbrio também para o pensar. Os cereais, o painço vai trazer uma energia, né?
a outros grãos, de maneira geral, cereais. Aveia. A aveia ela é muito interessante, que além de trazer essa força vital, ela também traz calor para o corpo, né? Então, o calor ele é importante para a vida. Sem calor, a gente não tem vida. E manter o corpo aquecido também faz a gente aliviar um pouquinho o sistema neurosensorial, né? Manter os pés bem aquecidos, as mãos. Depois eu vou passar uma receitinha aqui de escalda-pés também para vocês fazerem em casa, tá? Se tiver alguma dúvida, podem me perguntar. Mas então, esses alimentos, especialmente que eu falei para vocês, dos frutos, das raízes e das flores, vai trazer mais equilíbrio desse excesso do pensar que a gente fica ali no computador, né? Tendo as tarefas acadêmicas para a gente cumprir, tá? E também a agricultura orgânica, né? Então, eu falei um pouquinho que ela é sem veneno, ela traz todo um equilíbrio desde o plantio ali, né? Traz antioxidantes, minerais e vai trazer maior vitalidade para a gente, porque ela vai respeitar o solo e a monocultura, né? Eu sou lá do Paraná e quando eu viajo para lá, na estrada a gente vê muita monocultura de soja, de café, quem é do Paraná sabe, né? Então, isso aí acaba com o solo, tá? Se a gente incentivar um consumo maior de produtores locais, produtores familiares que se preocupam realmente com o solo, né? Pode ver ali nessa figura, tem uma plantação de abóbora, depois já tem um fruto, já tem uma couve, ao lado ali tem outro pezinho de outra coisa. Então, eles têm um equilíbrio maior do uso do solo, não esgota o solo que ele tem. Porque o que traz vitalidade para o alimento, tá? É a defesa dele contra os animais que chegam até ele. Se a gente ver essa figurinha aqui da cenoura, a gente vai observar, olha, que chega aqui uma formiguinha, uma borboleta, uma minhoca, né, embaixo da terra. Esses animais vão provocar na planta uma reação. Essa reação, a planta vai ter que se defender. Como que ela se defende? Ela produz fitoquímicos, né? Por isso que os naturais sem veneno são mais ricos em nutrientes, porque eles se defenderam mais, produziram mais fitoquímicos. Os alimentos que são utilizados agrotóxicos, eles podem até ser mais atrativos, né? Mas eles não tiveram essa defesa contra a própria natureza, não tiveram essa provocação, que é um pouco o que os alimentos fazem com a gente quando a gente consome. Quando a gente consome uma couve, uma fruta, ou, por exemplo, uma raiz, essa raiz ela traz a natureza para a gente e gera uma provocação na gente, né? Trazendo além desses nutrientes esse choque aí, né? Para a gente se mexer e digerir essas energias da natureza. E isso traz vitalidade para a gente também. Então, tá aí por que os alimentos, né, sem veneno são importantes para a gente. E eu falo assim, né? Vamos tentar desembalar menos e descascar mais. Então, se a gente está no computador, a gente tem na gaveta aqui um salgadinho, uma coisa industrializada, né? Que acaba sendo prático. Mas se a gente pensar, também tem outras estratégias que a gente pode ter, né? Eu falo sempre assim que a fruta ela é super prática, nutritiva, tem tudo o que precisa, ela tem fibras, fitoquímicos, energia, carboidratos, né? E ela é fácil da gente carregar. Então, assim, os frutos fazem bem, né? Trazem essa vitalidade que a gente precisa e é fácil da gente estar levando em qualquer lugar que a gente for, coloca na bolsa, né? E outra questão que faz muita diferença nos tempos que a gente vive hoje, que até foge um pouquinho da nutrição, mas que ajudam a gente um pouco a sair da razão do pensar, né? Que a gente está submetido a muito essa questão da racionalidade, é a gente se voltar a trabalhos manuais. Por exemplo, quem gosta de fazer um crochê, ou pintar, ou mexer com ferramentas, né? Argila. Ellen não tem o dom artístico, não sei fazer nada. Compra uma argila em qualquer papelaria, custa R$ 1,50, R$ 2, né?
leva para casa, enquanto você assiste uma aula, vai trabalhando nessa argila, tá? Isso vai tirar um peso bem grande do pensar. E a informação, ela vai fluir melhor, né? Outra atividade também é a aquarela, pintura em aquarela. Pode comprar esses kits infantis que vendem a R$ 14, né? Um papelzinho ali, canson, ou mesmo sulfite, porque a pintura na aquarela, ela traz essa expansão que a gente precisa. Nós estamos vivendo contraídos, né? Na tela do computador por muito tempo, no celular, e a gente tende a se contrair. Então, a gente precisa de atividades de expansão, que vai trazer esse movimento. Então, pintura em aquarela traz justamente essa expansão, né? Onde você pinga ali o pincel com a tinta na água e a água leva toda essa tinta, né? Faz essa expansão, tá? Então, a gente se permitir fazer um pouquinho essas atividades. Eu acho que não foi a receitinha do escaldapés. Deixa eu ver se eu ficou no PDF, só um minuto. Mas se não, eu falo para vocês aqui também a receitinha. Deixa eu ver. Eu só vou parar de compartilhar um pouquinho e vou tentar compartilhar o PDF para ver se foi. Acho que não foi. Mas o escaldapés, ele também faz isso. Ele puxa essa energia do pensar para os pés. Então, quem quiser anotar a receitinha ali, né? Coloca sal grosso, pode colocar ali 2 colheres de sal grosso, uma colher de sopa de camomila, aquela que a gente compra a granel mesmo, do chazinho de camomila. E a folha da mostarda, ela faz isso muito bem, mas nem sempre está na época da folha da mostarda, né? Então, você pode usar um olhinho essencial de lavanda. E esse sal com essa misturinha de camomila, né? Aquecer os pés com esse sal grosso, ele já vai puxar um pouco essa energia do mental para os pés. Vai distribuir esse calor, né? Já ouviram falar que a nossa cabeça tem que estar fria, né? Cabeça fria, pé quente. Então, é mais ou menos isso que a função do escaldapés ali, tá? Para puxar um pouco essa energia do pensar. Então, eu recomendo, né, de maneira geral, para quem está muito em home office, muito focado nos artigos, nos estudos, com esse pensar excessivo, recomendo ter essas pequenas pausas, né, para olhar o céu, para se movimentar. Pode assistir uma aula, por exemplo, com o escaldapés, essa é a vantagem do home office, na faculdade não daria, né, para fazer isso. Está dando uma aula, está sobrecarregado? Coloca uma baciazinha ali com água bem quentinha, faz um escaldapés, coloca um cheirinho, né, um olhinho essencial. E tenha sempre em casa frutas, verduras que vão trazer essa vitalidade, né, flores, brócolis, couve-flor. Eu gosto muito de utilizar o açafrão e o gengibre também, que são raízes espetaculares, né? Que a gente pode ralar um pouquinho dessas raízes dentro do azeite de oliva. E a gente vai utilizando esse azeite de oliva na nossa salada. As folhas verdes também não precisam ser cruas, não é todo mundo que gosta. Então, você pode utilizá-las levemente aquecidas, né? Vai fazer um cereal, por exemplo, um arroz, coloca as folhinhas no final ali já para aproveitar. Ou uma torta salgada, que é aquela de liquidificador, receita de vovó mesmo, que coloca lá ovos, um tipo de farinha e os vegetaizinhos ali, depois recheia com o que tiver na geladeira, que eu gosto, que é a melhor receita que tem, né? Então, reduzindo também o açúcar ele ativa mais o neurosensorial, que a gente já está submetido excessivamente, né? O açúcar branco e a farinha branca também. Então, são alimentos que a gente poderia reduzir e deixar mais para os integrais, as frutas, as raízes, tá? Essa seria a minha colocação. Agora, Isa, não sei se
colocamos para perguntas. Fico à Ellen, disposição. muito obrigada por essa conversa. E agora a gente abre então para perguntas. As pessoas elas podem abrir o microfone, erguer a mão, abrir o microfone, ou escrever no chat que eu faço a leitura e para Ellen responder para a gente. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Vai lá, Vá. Ô, Ellen, você estava falando daquela receitinha ali, né, do escalda-pés, e quando você fala da camomila, você fala do chá de camomila, né? Então, é o sal grosso, o chá de camomila, um olhinho essencial, por exemplo, e ok, né? É isso, É isso, né? não precisa mais que isso. A água quente, ela já vai fazer um papel bem legal de esfriar a cuca, né? Que a gente está com a cuca quente ali, pensando demais na frente do celular, do computador, essa água quente vai puxar lá para o pé, então vai dar uma esfriada na cabeça. E aí põe um salzinho grosso junto. Ah, eu compro, sabe, Ava, nas lojinhas de produtos naturais, a camomila mesmo, né? A florzinha A seca, flor de a- camomila, é isso, tá? isso, a flor de camomila a granel. E aí um olhinho essencial, se tiver, se não tiver, também só o sal com a camomila já funciona bem legal. Você falou das raízes ali, eu anotei o gengibre, mas você falou de mais uma que eu acabei não conseguindo anotar. Ah, o açafrão. Açafrão, isso. Que eu achei de curioso é você falar de flor, e aí você fala da couve-flor e do brócolis. Eu nunca pensei desta maneira, né? Sempre Uhum. considerei, mais um legume, né? Sei lá. Mas achei bem interessante, né? Até porque as pessoas têm um pouco de preconceito com com o brócolis, mas a gente pode fazer tanta coisa com ele, né? Muita coisa. Eu, em casa, eu faço ele assim. Eu faço na frigideira mesmo, coloco um fio de azeite, coloco o brócolis ali para dar uma tostadinha só e tá pronto, sabe? Porque muita gente não gosta de brócolis porque lembra dele cozido demais, molenga, né, de restaurante, às vezes muitas pessoas não sabem preparar. Vai fazer uma torta salgada, dá para colocar, ele não precisa cozinhar demais, né? Só uma cozidinha nele, uma grelhada, ele com sal e azeite só, e fica muito gostoso. E a ideia também da flor é assim, por exemplo, fica a sugestão da gente preparar um prato, né, de saladas com folhas, com raízes e flores. Já fica uma refeição bem rica, bem antioxidante, né? Eu gostei muito dessa tua fala, Ellen, quando você fala assim, né? Descascar mais e desembalar menos, né? É difícil, né? Porque a gente está nesse mundo da praticidade, né? E às vezes a gente acaba, né, substituindo uma fruta, um alimento saudável por um alimento industrializado ou assim que não vai te trazer nenhum nutriente ou vitalidade, né? Muito pelo contrário, muito rico em açúcar, gordura, né? Que provoca, né, os processos inflamatórios, né? E não só a nível, né, fisiológico ou corporal, mas às vezes, né, até em relação a processos relacionados a uma depressão, né, questões mais emocionais até, né. Então, e a dificuldade de a gente ter uma disciplina para mudar o hábito alimentar, né. Eu acho que essa tua fala hoje, por exemplo, né, eu realmente não me tinha me apercebido dessa forma, do tão pouco que eu faço. Até no apartamento que eu moro, eu tenho uma varanda. Quando que eu vou ali à varanda? Raramente, entendeu? Que eu tiro um tempo para sentar, em vez de tomar o café, e aí, de novo, eu como em pé, como na frente do computador, estou comendo, estou respondendo um e-mail, uma mensagem, quer dizer, a gente está ligado 220, entendeu? A gente não se desliga dessas situações doentias que a gente gera para a gente mesmo, né? Então, assim, poxa, eu podia ir ali na varanda tomar um café ali, olhar o céu, pegar um solzinho, né, um vento que seja, respirar melhor, né? Não, a gente fica dentro de casa, fazendo as mesmas coisas e as rotinas que nos criam um vício
nada vital, né? Nada vital. Então, Isso. essa tua fala foi importante para me perceber fazendo coisas que não me ajudam mesmo, né? Então, achei bem interessante, assim, coisas muito simples que a gente pode fazer para melhorar o nosso dia a dia, né? Para se sentir melhor, né? Então, acho que é nesse sentido, né, que eu vi importante para mim essa tua fala, sabe? Que bom, Ava. Imagina que delícia tomar um café nessa varanda. A Então, né? gente, a gente não se permite isso. É uma coisa nossa, da gente não se permitir, porque às vezes a gente coloca o outro como prioridade. Mas o outro, por 1 ou 5 minutos, ele pode esperar. Aqueles 5 minutos, ele é tão importante para a gente, né? Que se a gente não faz isso, um dia a gente vai pagar um preço por isso, né? E enquanto a gente está pensando muito, nosso estômago não trabalha direito, porque a gente está toda essa energia no pensar. E o estômago precisa desse tempo, desse respirar, né? Dessa contração e expansão para ele trabalhar tranquilo, né? E você falou algo bem interessante da depressão também, que a depressão, o quanto não é a nossa desconexão com a gente mesma e com a natureza, né? Então fala-se muito assim, tá triste, né? Ou tá com depressão, vai para o sol, coloca o pé na grama, vai se conectar com a natureza. E esse ciclo vicioso de comer industrializados, né? Eles acabam afetando muito o fígado também, que tem a ver muito com a depressão. A depressão, ela é um problema neurosensorial também, mas ela é muito fígado, né? Desde lá da formação do fígado na nossa infância, né? Então, a gente precisa comer os vegetais, porque os vegetais vão deixar o fígado trabalhando mais leve, a couve, os verdes, as saladas, eles limpam o fígado, deixam o fígado, né, mais leves. Temos duas interações aqui da plateia. Eu vou ler a primeira. Então, colocaram assim, ó. Quando você sente que o estômago anda irritado e você não está digerindo os alimentos direito, quais produtos ajudam nessa fase para fugir dos remédios? Essa é uma pergunta. Ai, que pergunta linda, eu adoro essa pergunta, né? Porque, primeiro, qual é a causa, né, desse estômago estar assim? Será que você não está muito ansioso, ansiosa? E aí o estômago, ele é ligado, né? Nós somos todos ligados, interconectados com a cabeça, estômago e intestino. Então, a gente tem ali uma mucosa, a gente tem substâncias, secreções vitais, como, por exemplo, a secreção do estômago, né? Que faz o alimento ser quebrado em pequenas porçõezinhas para a gente aproveitar essa vitalidade dele. Então, o que que a gente está ali às vezes até se nutrindo de relações tóxicas, de alimentos tóxicos, a gente não está mastigando esse alimento corretamente, né? Então, tem várias causas. A gente não está digerindo situações, aí é o estômago que vai chamar atenção. Então, um suco muito cicatrizante, né, que eu gosto muito, é o suco de couve, que é simples, né? Todo mundo tem acesso, dá para bater com laranja, com abacaxi, ou se não quiser com nada, só com água mesmo. Se tiver muito sensível esse estômago, aí recomendo não colocar essas frutas cítricas. Então, o suco de couve pela manhã em jejum já vai começar a cicatrizar esse alimento, né? Faz o Também suco, Ellen. é o suco de couve com água mesmo. Mas a Couve couve com água. crua. Crua, couve crua. Então, você pega Aí a uma gente folha dessa. bate com água, tira aquele talinho, se não for orgânica, couve, se for orgânica, pode bater com o talinho mesmo. Se quiser botar umas gotinhas de limão, a maçã também é ótima cicatrizante, né? Então, maçã, umas gotinhas de limão e uma folha de couve com água, ali 200 ml de água, sem coar, porque já vai dar umas fibras, né? Interessantes também para o corpo aproveitar essas fibras e se equilibrar. E todo dia de manhã, em jejum, ele vai ajudar a reconstruir as células machucadas.
Outro fator é a mastigação, que a gente ignora, né? A gente engole a comida. Então, através da mastigação, a nossa saliva, ela libera substâncias cicatrizantes. Por isso que é importante a gente mastigar aquelas 33 vezes que a gente escuta tanto, né? E evitar beber líquidos durante as refeições também. Essa pessoa que está com um estômago mais sensível, procura não misturar muitos alimentos numa refeição também, sabe? Come lá uma salada e uma raiz, por exemplo. A carne também pode sobrecarregar muito, porque exige mais liberação de ácidos do estômago. Então, faz uma refeição mais leve, baseada em vegetais, faz esse suco de maçã com couve e água, e aos pouquinhos eu vejo bastante resposta, sabe? Com esse tratamento natural. Nesses casos, né, sem diagnóstico, mais tranquilos assim da gente ver. E procura parar aquilo que eu falei no início, parar para ter um ritmo alimentar, né? Isso até que a Vanilde estava falando, de parar para comer. Então, vou acordar, vou respirar, né? Bom dia, vou fazer minha refeição. Ali depois eu vou parar no almoço, porque a nossa vida ela não é só computador. Então, a gente entra em desequilíbrio quando fica uma parte, uma área da vida em excesso, né? Que eu comentei aqui, o excesso do pensar. Então, esses alimentos vão estar trazendo esse equilíbrio também, esse ritmo. É importante ter esse ritmo nas refeições. Tem outras duas que acho que são complementares, que eu vou ler na sequência para ti. Então, a pessoa coloca assim: eu tenho ansiedade. Antes, quando ficava estressada, eu comia muito. Mas agora é o contrário. Não consigo comer sempre, ando bem cheia, mas eu como pelo menos uma vez ao dia, né, para não passar mal. Porém, come forçando. Só fica mais nos líquidos porque é a única coisa que passa. E complementando um relato de um colega que coloca assim: minha irmã disse que a gastrite dela passou no dia da formatura da faculdade. Uau! Olha aí aquilo que a gente estava conversando, né? Como esse excesso do pensar na nossa vida acadêmica nos adoece, né? A gente não tem um equilíbrio, porque é muita exigência, e não a universidade, ela não traz esse outro contraponto, né, para os professores, para os alunos, por exemplo, de trazer uma aula artística, uma música. Algumas faculdades têm projetos, né, que trazem essas outras atividades, mas poucos alunos têm esse equilíbrio, buscam também esse equilíbrio para não ficar muito no pensar. Realmente o excesso do pensar adoece. Olha aí a prova viva da irmã desse participante que se formou e passou. Eu vejo muito, né? É muito excesso da cientificidade. Na faculdade, a gente tem, eu digo isso por mim também, né, do meu mestrado, a gente acaba entrando muito na área moderna dos artigos científicos, da comprovação científica, que em parte é necessário, né? Mas o excesso disso, que acaba fazendo as pessoas adoecerem mesmo, que gera um excesso do pensar sem o sentir e o querer, que é aquele slide que eu mostrei para vocês. A gente acaba deixando o sentir de lado, né? E o querer também é se movimentar com relação à atividade física, e o trabalho manual, nesse sentido, é muito interessante. Eu estou até participando de um curso agora de formação em alimentação e antroposofia, né, que eu estou me formando nessa área, e a professora, ela faz toda semana 2 horas de aula. E ela fala que durante as aulas, para a gente pintar, fazer outra coisa, e não ficar anotando e prestando atenção na tela, e depois, em outro momento, a gente tem um momento de rever a aula, que fica gravada nesse caso, para a gente anotar o que for necessário. Então, achei muito interessante essa metodologia, né? Porque quando a gente desenha alguma coisa, esse desenho ele vem do sentir, ele vem ali do meio, que liga nosso pensar com o agir, né? E só que a gente está muito no pensar. E aí, respondendo à questão da ansiedade, a gente está num mundo
que a gente está sofrendo excesso de informações. A gente tem muito acesso à informação, né? Que eu chamo de era da desinformação, de tanta informação que a gente está. Porque informação a todo momento. Você entra numa rede social, tem milhares de informações, isso já te leva uma energia, uma vitalidade muito grande, né? E o foco. Depois você entra no computador e tem milhares de informações ali. Na área da nutrição, se a gente colocar lá nutrição, alimentação saudável na pesquisa no computador, a gente vai ver, tem muita informação, você fica perdido. É comum as pessoas virem aqui e falarem assim: olha, eu já não sei mais, eu marquei aqui com você porque é muita informação, eu não sei o que é bom para mim, né? Então, isso traz ansiedade para as pessoas, né? A ansiedade, ela está ligada também a uma preocupação, uma falta de confiança com o mundo, né? A gente precisa confiar mais no mundo que a gente vive, ter mais segurança nessa existência que a gente está vivendo, né? Nós estamos vivendo uma era da informação. E essa informação, às vezes, ela não é útil para aquilo que a gente está fazendo. É um excesso de artigo científico, um excesso de exigência mental. Então, a gente precisa ter um equilíbrio, né? Que eu acho que é o desafio maior da humanidade hoje. É tentar equilibrar essa era científica com as atividades artísticas, com um ritmo que realmente vai nos servir para a nossa vida. E ninguém vai chegar e falar para você, olha, olhando para você, sugiro você mudar o ritmo de vida. É muito difícil um profissional da saúde, um médico, porque eles vão olhar pontual ao problema, né? Quando a doença já está instalada. Então, cabe a nós fazer essa reflexão e pensar que ritmo que eu quero para minha vida, né? O que que eu posso melhorar no ritmo alimentar, o quanto eu estou realmente me submetendo a redes sociais que não me interessa, que preocupações que eu estou tendo, né? E o intestino, ele está muito ligado à ansiedade também. Então, se o intestino tem um desequilíbrio, ali pela alimentação rica em açúcar, o excesso de café, farinhas brancas, também pode estar contribuindo para a ansiedade, né? E o magnésio, que é um mineral presente nos alimentos verdes, folhas verdes, como saladas, alface. Alface é ótimo para ansiedade. O maracujá tem componentes muito bacanas. A camomila são alimentos que diminuem um pouco essa aceleração mental, né? E também ajudam no intestino. Então, esse equilíbrio, essa busca de alimentos, né? Devagarinho ali vai trocando esses alimentos ultraprocessados, cheios de açúcar, por outros alimentos que as coisas vão se equilibrando. Verdade, né, Ellen? E assim, né, se o caso da ansiedade está realmente mais do que o habitual, é importante também procurar algum tipo de ajuda, né? Seja da nutricionista, seja de uma psicóloga, psicoterapeuta, ou até com os colegas, assim, acho que é importante a gente sempre tentar buscar ajuda para a gente melhorar, né? É ótima colocação, porque às vezes é uma análise, né, de se fazer o seguinte: eu estou ansiosa porque eu estou indo num caminho que eu não quero ir, por exemplo, eu estou indo por um caminho, às vezes a gente entra num bolo de compromissos, que a gente vai por um caminho, mas a nossa essência, ela é totalmente do outro caminho, tá? Por exemplo, vou falar por mim, eu dei aula muitos anos numa faculdade, né, e à noite. Então eu comecei a ficar ansiosíssima, porque eu não queria mais, né? Eu já estava em outro perfil, só que me faltava coragem, né, para mudar o rumo. Então, e de perceber também que às vezes, a gente escolhe trabalhos ou atividades que não fazem mais, né, parte da nossa essência. E aí a gente vai para um lado e o mundo nos leva para outro sem a gente perceber. Então, isso também gera uma ansiedade, né? Porque você está se afastando daquilo que é importante para você. E para a gente fazer essa busca de novo para trazer, é preciso olhar, né? E aí precisa muitas vezes um profissional mesmo para a gente, né, se avaliar e perceber. Isso mesmo.
Temos mais uma pergunta aqui de uma amigona nossa. Oi, Ellen, parabéns pela palestra. Minha pergunta: o que mudar em termos alimentares para ativar a tireoide para quem está em um quadro de hipotireoidismo? Olha, muito obrigada pela presença e pela pergunta. Todas as perguntas bem interessantes. No caso de hipotireoidismo, teriam dois fatores que precisaríamos ver, né? Que você pode até responder agora. Se é um hipotireoidismo autoimune, como por exemplo o de Hashimoto, e hipotireoidismo de Hashimoto. Ah, não, então é um hipotireoidismo, né, hormonal mesmo, ali alterações hormonais. Então, se não for um Hashimoto, que é autoimune, que é mais complexo e a alimentação ajuda muito a reduzir esses anticorpos, né? Se é só um hipotiroidismo, você pode nutrir a sua tireoide, né? Porque a tireoide, ela tá mais devagar. Como que a gente nutre a tireoide? A tireoide, basicamente, ela precisa de selênio, ferro e zinco. São os três minerais que fazem a tireoide funcionar melhor, né? E tem outros fatores também hormonais, com a idade e histórico familiar, pode ser que essa tireoide já esteja funcionando mais lentamente. Então, teríamos que ver uma avaliação hormonal, estradiol, né? Resistência à insulina, para ver se não tem aí uma glicemia também alterada. Mas esses três nutrientes, eles ajudam muito a nutrir a tireoide, o iodo também, né? Como não é tireoidismo de Hashimoto. Como que a gente nutre, então? Com zinco, ferro e selênio. O selênio e o zinco estão muito presentes nas sementes, nas oleaginosas, que são as castanhas, amêndoas, né? Não recomendo amendoim, porque o amendoim já tem uma toxina ali que também não é muito interessante para a tireoide. Então, amêndoas, a macadâmia, as nozes, pistache, a castanha de caju, essas oleaginosas sem efeito tão hormonal, tá? Essas sementes têm bastante selênio e zinco na composição. O zinco também tem nas carnes vermelhas, né? Uma fonte boa, em algumas raízes também. Castanha do Pará também tem. A castanha do Pará, ela tem um efeito bem hormonal também, tá? Então, se tá assim com um pouquinho de estrogênio um pouco mais elevada, ou é uma mulher mais estrogênica, que a gente costuma dizer, que é mais cintura fina e quadril largo, ou que engorda mais da cintura para baixo, é típica mulher estrogênica. Então, a castanha do Pará eu não recomendaria. Eu também, Isa, também sou mulher estrogênica. E aí tem alguns alimentos que, né, teria outra abordagem, mas a castanha do Pará não recomendaria. Eu recomendaria mais a amêndoa, a castanha de caju e a macadâmia, que são as nozes também. As nozes também não têm um efeito hormonal, né? E aí, o ferro, teria que dar uma olhadinha como é que tá a ferritina, pedir um exame de sangue, um hemograma, e ver como é que tá, porque se o ferro estiver baixo, pode refletir na tireoide daí, no hipotireoidismo também. Pessoal, vocês podem ir fazendo perguntas aqui no chat. Enquanto não tem mais uma pergunta, eu tenho uma, Ellen. O que que nos ajuda, né? Assim, a gente tem conversado muito nessa pandemia, falando muito em sistema imune, né? Mas assim, no geral, para a gente fortalecer o nosso sistema imune, o que que é recomendado para a gente? O principal, Isa, é a gente acreditar no nosso eu. Podemos marcar uma palestra sobre imunidade, que aí nós teremos, nossa, um campo infinito, né? Eu posso falar um pouquinho da Covid, enfim, o que tem comprovadamente já alguns nutrientes, né? Mas é a gente, sabe, fazer tudo isso, dormir bem, né? O sono, ele, um dia sem dormir direito, já acaba com a gente, né? Nós, assim, mais depois dos 40, os mais jovens nem sentem muito. Mas, olha, uma noite mal dormida altera muito a nossa imunidade, bastante. Tanto é que é recomendado, quando vai tomar alguma vacina, ter uma boa noite de sono, evitar bebidas alcoólicas, tomar líquidos, né? Água, a gente não toma água como deveria, né?
e alimentos de fontes naturais, né? Esses alimentos que eu citei, de vitalidade. Então, as raízes. Daí, para a imunidade, eu gosto muito do gengibre. Coloca umas fatiazinhas de gengibre na água, né? Tem um alimento muito bom para a imunidade, que é a própolis e geleia real. Também gosto bastante, tanto o própolis verde ou própolis comum que a gente encontra aqui em Santa Catarina, é bem forte, né, na produção de própolis e produtos apícolas, e a geleia real também ajuda muito na vitalidade. Inclusive a geleia real, ela nutre nosso útero, nossos ovários, regula o ciclo menstrual, então tem uma força muito grande, né? A gente tem que buscar esses alimentos que nos trazem essa força, e são os alimentos naturais, né? Evitar um pouco os ultraprocessados. O próprio limão, o alho, a cebola, o mel, são alimentos que trazem essa força da imunidade. Então, reduzir o consumo de café, né, também, a gente consome muito café. Então, assim, podemos fazer uma palestra de imunidade da Covid, prevenção, e aí a gente entra bem nesse setor da imunidade, mas se a gente pensar dormir bem, né? Dormir que você sente que não foi interrompido de noite, acordou bem disposto, teve aquele sono realmente né, que você sente que recuperou. E esses alimentos naturais, né? Alimentos, frutas, verduras, esses alimentos todos ali, aí alho, cebola, daí tem vários chás, né, que daria para indicar, as frutas roxas, desde a jabuticaba, que é nossa aqui, até o açaí, né, morangos, frutas vermelhas ajudam bastante a imunidade. Mas a gente não precisa ir muito, não. A gente pode pensar na laranja e no limão, né? Se a gente usar raspinhas também da laranja e do limão na salada, já vai enriquecer também as propriedades para a imunidade. Então, tem um monte de própolis, né? Já falei, esses alimentos, assim, têm um papel bem importante. Legal, Ellen. Mas alguém tem alguma dúvida, pergunta, comentário? Tem algum que eu não li, por favor, repitam, mas eu acho que eu li todos. Se quiserem, pode abrir o microfone também, fiquem bem à vontade. Acho que não, acho que o pessoal já parou de perguntar. Então, Ellen, para a gente finalizar, eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade, né, de conversar sobre um tema tão importante nos dias atuais, que a gente realmente a gente não para, não se dá conta da influência da boa alimentação na nossa vida, né? Ainda mais agora em tempos de home office. Então, como aqui a nossa amiga colocou, gratidão por compartilhar a sua vivência, né, o seu conhecimento conosco. E a gente espera que você sinta-se em casa para que em outros momentos você possa vir e conversar com a gente novamente. Então, a gente agradece, né, em nome do programa. Nós estamos aqui do programa, nós somos em várias professoras deste programa, então está aqui hoje a Ava também, que é do programa, a professora Sinara, a Evelyn, aí nós temos aqui também presente a professora Débora, né, que é do departamento. A Fabrícia também é do nosso programa, está aqui assistindo. E mais vários outros alunos que estão no programa e outros que não estão. Então, a gente fica muito feliz, primeiro, da Ellen ter feito, né, essa palestra para a gente e de vocês de terem vindo aqui, assistido, compartilhar o tempo de vocês conosco. A gente espera poder interagir cada vez mais com todos vocês. Então, muito obrigada de coração. Ai, que bacana, Obrigada, eu que agradeço. um abraço apertado, de longe, mas eu logo chego perto, tá bom? Que delícia, gente. Eu posso encerrar com um verso? Com certeza. Claro, que legal. Eu não sei tocar violão, senão eu traria uma musiquinha para a gente ouvir. Mas aí fica a cargo de cada um buscar esses dons, o que mais se familiariza com artes manuais, né? Mas eu vou trazer um verso para a gente colocar mais arte, então, na nossa vida. E aí a gente encerra com um verso, tudo bem?
Então vamos lá. Muito obrigada também, gratidão por tudo. Permanecer calmamente nas belezas da vida dá à alma a força do sentir. O pensar claro nas verdades da existência traz ao espírito a luz do querer. Rudolf Steiner.